Fala da guerra entre Hamas e Israel. O governo israelense aceitou fazer um acordo de cessar-fogo com o Hamas para a libertação de reféns sequestrados no dia 7 de outubro. O trato é o seguinte, é para a liberação de 50 reféns, dos quase 240 que foram capturados. Em troca, os israelenses devem libertar cerca de 150 palestinos que estão na prisão. A troca ocorre entre reféns que foram sequestrados pelo Hamas em ações terroristas, enquanto Israel devolve presos e condenados palestinos que estão, no momento, em seu território. E aí, nosso site traz uma reportagem que eu queria agora compartilhar com vocês, da AFP, Bebês, Idosos e Famílias Inteiras, o que se sabe sobre os reféns do Hamas. E aí a reportagem aqui fala que, com base em entrevistas com familiares, relatos da imprensa de Israel, a agência AFP confirmou a identidade de 210 das 240 pessoas sequestradas em 7 de outubro. Os reféns que serão libertados são mulheres e crianças, tanto israelenses como estrangeiros, e a libertação está planejada. Segundo Washington, 3 americanos estão também lá presentes. A libertação de 1 ou 2 reféns franceses também está prevista, segundo um deputado francês ouvido pela AFP. O Hamas já libertou 4 reféns e uma soldado foi resgatada pelas forças israelenses. Ao menos 35 crianças, diz a reportagem, pelo menos 68 dos sequestrados são mulheres, idosos e famílias inteiras, pessoas de diversas nacionalidades, e tem também provas de vida. O Hamas divulgou 2 vídeos com prova de vida dos reféns. Você pode conferir a reportagem completa no nosso site. Bom, Sakamoto, o que você está prevendo? Prevendo é uma palavra difícil de falar, ainda mais num conflito assim, mas em relação a esse momento do conflito entre Hamas e Israel, né, quais devem ser os próximos passos diante dessas trocas aí? Olha, Diego, é um momento importantíssimo, né? Claro que isso não vai significar o fim da guerra, mas o fim das hostilidades por parte de Israel, né? Mas esta pausa humanitária, né, que é o que está acontecendo, essa pausa humanitária com momentos, né, para, inclusive, além da libertação de reféns, né, 105, dos reféns, dos 50 reféns do Hamas, vão ser libertados um pacote a cada dia, né, de pessoas por dia. Da mesma forma, também, do lado de Israel, vai ser resgatado, vai ser libertado 150 prisioneiros, entre mulheres, inclusive jovens, né, também vão ser libertados, né, em troca, mas não só isso, vão entrar com caminhões, centenas de caminhões para abastecer, né, Gaza, que está vivendo uma catástrofe humanitária, e, ao que tudo indica, uma coisa que os hospitais, eu falei com vários diretores de hospitais nos últimos dias, e a palavra que eles mais falavam era combustível, combustível e combustível, né, eles repetiam a exaustão. Por quê? Porque combustível permite que eles botem os geradores dos hospitais para funcionar e assim poder novamente operar máquinas de raio-x, respiradores, máquinas de hemodiálise e que possam fazer novamente cirurgias com luz e não com luz do prédio e não com luz de lanterna ou de vela. Né? Então o que acontece é que vai ser essa pausa humanitária não vai ser apenas um respiro no conflito, ele abre possibilidades, né? Porque o que acontece? Essa pausa humanitária foi feita com uma costura a muitas mãos, o Catar se envolveu, os Estados Unidos se envolveu, Israel se envolveu, o Hamas se envolveu, você teve muitas pessoas dialogando nesse processo para poder chegar a essa pausa humanitária. É claro que entre uma pausa humanitária e um cessar-fogo vai muito caminho, e o cessar-fogo e o fim de uma hostilidade vai para outra realidade, mas isso mostra que o diálogo é possível. Esta pausa humanitária mostra que o diálogo é possível. Israel tem interesse em libertar os reféns, o Netanyahu está sendo pressionado por conta disso, né? Então ele vai dar uma resposta com isso para Israel, ao mesmo tempo o próprio Gaza dá um respiro, né, por conta disso também. Neste exato momento, bem, a gente tem segundo números do governo de Israel, você tem 1.200 mortos
do ataque terrorista do Hamas sobre Israel, e números do Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, que você tem 14.500 mortos, né? São 12 vezes mais. Aí nessa hora muita gente fala, mas não dá para auditar. Mas também não dá para confiar na palavra de Israel quando fala sobre túneis, sobre que embaixo de hospital tem quartéis generais do Hamas. Não é auditável também. Então tem tudo é narrativa de guerra. Mas da mesma forma que a gente sabe que Israel perdeu muita gente, a gente vê também muitos corpos, muitas pessoas morrendo, principalmente crianças em Gaza, né? Então, Diego, é digamos, uma pequenina, tênue, muito suave luz no fim do túnel. E o Papa Francisco disse hoje que a guerra entre Israel e Hamas se tornou terrorismo. Os dois lados estão sofrendo, é isso que fazem as guerras, né, segundo o Papa. Ele disse ainda que, neste caso, fomos além das guerras. Isso não é guerra, isso é terrorismo, disse o Papa Francisco, portanto, nessa quarta-feira. Sakamoto, o presidente Lula disse algo parecido, né, na chegada do grupo de brasileiros que estava em Gaza. Vamos ver se o Papa será também tão achincalhado quanto o presidente Lula foi, né? Acontece o seguinte, é claro que se você for pegar, e aí tem muitos amigos que são pesquisadores da área, falam, não, mas essa definição não é aplicável, Eu acho que todo mundo está entendendo o sentido, né? A gente não está fazendo a discussão se isso vai ser ou não julgado pelo Tribunal Penal Internacional, ou isso, mas eu acredito que todo mundo entende o sentido que está sendo usado, inclusive pelo presidente Lula, pelo Papa, por uma série de outras pessoas que criticam, né? Israel, e aí vamos colocar de novo, porque neste momento, Diego, deve ter gente xingando, né, nas redes, assim, de um lado ou do outro, mas vamos colocar da seguinte forma: o Hamas atacou de forma vil e covarde o território de Israel, deixando 1.200 mortos num ataque que foi terrorista. Israel tinha que se defender? Tinha direito a responder, né? Tinha. Né? A questão, contudo, é que a resposta de Israel ela foi muito além, ignorando a própria estrutura de inteligência de Israel, ou pensando e no afã de dar uma resposta, até porque o ataque do Hamas acontece em meio à incompetência do governo Netanyahu, da inteligência de Israel, que é a famosa inteligência de Israel, em prever os ataques. Então, Netanyahu precisa dar uma resposta muitas vezes acima do tom, e vai fazendo o quê? Vai fazendo uma política de terra arrasada sobre o norte de Gaza e caminhando em direção ao sul. Né? Os métodos, né, que... É claro que é uma guerra, e é claro que todo mundo sabe, ninguém aqui está querendo defender o fim do Estado de Israel. Deixa de ser babaca. Ninguém está defendendo isso. Tá? E repito, todo mundo eu defendo a existência do Estado de Israel. A questão é outra, a questão é que a forma como o Israel atacou há muito tempo deixou de ser puramente um direito legítimo de defesa. Eles cometem crimes de guerra, eles cometem crimes contra a humanidade. Mas o número não dá para checar. Mas, gente, em qualquer número possível, tipo, há 6, 7, 8 mil mortos atrás já era muita coisa, entendeu? Já era inaceitável. Então eu acho até que o Lula e o Papa falam de que isso é terrorismo com um atraso, né? Sendo que, tipo, as ações de Israel vêm sendo terroristas. Israel é um Estado terrorista? Você pode entrar numa discussão, mas eu tô falando que em Gaza, o que está acontecendo são ações que são de caráter terrorista, são caras que são... É a mesma coisa, você botar e falasse que fosse o Hamas fazendo, todo mundo acreditava. Você está querendo comparar o Hamas? Não sou eu que está querendo comparar Israel ao Hamas. É o governo Benjamin Netanyahu que está tentando agir exatamente como o Hamas. Não é uma crítica a Israel, não é uma crítica ao povo judeu, não é uma crítica ao povo israelense, que é mais ampla que o povo judeu. É uma crítica ao governo de Benjamin Netanyahu, que sim, tem agido de forma terrorista.